Fala, família Barrados! Chegamos para os nossos palpites para a 10ª rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta e vamos para os palpites. O Cuiabá foi derrotado pelo time do América na 9ª rodada e já não vencem há 6 rodadas. O time do América foi superior no primeiro tempo e saiu na frente, mas o time do Cuiabá conseguiu buscar o empate. Só que no segundo tempo, aos 7 minutos, o América conseguiu novamente ficar na vantagem no marcador. Aos 12, o Gava teve uma boa chance para o Dourado, só que não conseguiu empatar a partida. O Cuiabá necessita urgentemente voltar a vencer. Agora encaram o Corinthians, líder da competição. O Corinthians que vem da vitória para cima do Atlético Goianiense. O Coringão não teve vida fácil contra o time do Atlético. O Atlético foi bem na partida, o Corinthians teve alguns desfalques nesse jogo, mas mesmo assim, mesmo com dificuldades no jogo, o Coringão fez o gol e garantiu a vitória por 1-0. O golzinho saiu ainda no primeiro tempo da partida. O Corinthians volta para a liderança da competição. Bom, para esse jogo eu aposto no Corinthians 2-0 é o meu palpite. O América vem da vitória para cima do Cuiabá na 9ª rodada. O América começou melhor no jogo e saiu na frente com o gol do Alê aos 24 da primeira etapa. Só que ainda no primeiro tempo, o Cuiabá foi buscar o gol de empate. Na segunda etapa, o América marcou novamente e, com 2-1, garantiu a vitória. Acabaram levando um sustinho no chute do Gava no segundo tempo, depois de já estar vencendo a partida, mas o Jailson fez uma boa defesa e evitou o empate do Cuiabá. O América agora vai ter pela frente o jogo contra o time do Ceará, que ficou só no empate contra o Coritiba. O Ceará foi bem na partida, conseguiu neutralizar grande parte das jogadas do Coxa, saíram na frente no primeiro tempo. No segundo tempo, já na reta final do jogo, acabaram cedendo o empate. O time do Ceará já não perde há 5 rodadas, mas tem empatado bastante. Nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória. Precisa voltar a conquistar vitórias na competição. Precisa vencer mais jogos o time do Vozão. Nesse jogo eu aposto no empate 1-1, é o meu palpite. O gramado encharcado do Alfredo Jaconi fez mais uma vítima carioca. No ano passado foi o Flamengo que sofreu jogando no estádio do Juventude. Esse ano foi o time do Fluminense que foi a vítima do péssimo estado do gramado, totalmente alagado. O Juventude, com um gol cagado e contra, saiu na frente do Fluminense e garantiu a vitória. Jogo de baixíssima qualidade, não teve praticamente jogo entre Juventude e Fluminense. Agora o Juventude encara o Atlético Paranaense, que ficou só no empate contra o Santos. O Santos saiu na frente, o Furacão foi buscar a virada, só que deram um mole e o Santos empatou novamente. O Atlético está bem na competição, ocupam a 8ª posição e já não perdem há 3 rodadas. O Atlético está bem demais por enquanto. E nesse jogo eu aposto no Atlético Paranaense. Atlético 1-0 é o meu palpite. O Atlético Goianiense foi derrotado pelo Corinthians na 9ª rodada, resultado aceitável. O Atlético foi bem no jogo, começou bem e aos 14 minutos da primeira etapa saíram na frente, só que acabaram tendo o gol anulado. Depois disso, o Coringão abriu o marcador. E aí, o Atlético foi para cima, tentou o empate, só que parou na zaga do Corinthians e também no Cássio. No segundo tempo, o Dragão continuou pressionando em busca do empate, só que não conseguiu fazer os gols na partida.
partida. O Atlético Goianiense agora tem pela frente o Avaí, que ficou no empate contra o São Paulo. Acho um bom resultado. O São Paulo, na teoria, era favorito na partida. O São Paulo saiu na frente, o Avaí foi buscar o empate. O empate quebra uma sequência de derrotas que vinha tendo a equipe catarinense, importantíssimo para recuperar o moral da equipe. Nesse jogo eu aposto no Atlético Goianiense jogando em casa. Atlético Goianiense 2-1 é o meu palpite. O RB já não vence há 5 rodadas. Na 9ª rodada foram derrotados pelo Internacional. O time paulista começou bem no jogo, criaram algumas chances, mas no segundo tempo o rendimento foi caindo, o Inter foi crescendo no jogo e na reta final da partida o Colorado marcou 2 vezes e garantiu a boa vitória. Agora o RB tem pela frente o Flamengo, que foi mal demais no jogo contra o Fortaleza. Sem o Arrascaeta, a equipe do Flamengo cai de nível demais. O Flamengo teve dificuldades para criar jogadas. O time do Fortaleza saiu na frente ainda no primeiro tempo. O Everton Ribeiro conseguiu empatar a partida antes do intervalo. No segundo tempo, o Fortaleza foi letal em um contra-ataque e conseguiu o seu gol da vitória. O Paulo Souza balança no cargo de treinador do Flamengo nesse momento. Eu acho que uma derrota para o RB pode ser determinante para o futuro do treinador português no Flamengo. Bom, nesse jogo eu aposto no RB 2-1 é o meu palpite. O Flusão vem da derrota no jogo contra o Juventude. Jogo não teve, né? Foi mais uma partida de polo aquático do que uma partida de futebol. O Fluminense sofreu no campo alagado do Alfredo Jaconi. Num gol contra bizarro, o time do Juventude abriu o placar e garantiu a vitória. Agora o Flusão tem pela frente o Galo, um dos mais fortes times dessa competição. O Galo, que ficou só no empate contra o Palmeiras na 9ª rodada, era um jogo difícil, ainda mais sendo fora de casa. Foi um jogo interessante, apesar do 0-0, acabou sendo um placar justo para a partida. No jogo entre Fluminense e Galo, eu aposto no Galo. Galo 2-0 é o meu palpite. O Santos vem do empate no jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo bem movimentado. O Peixe saiu na frente, mas o Furacão buscou a virada. Só que o Peixe novamente empatou a partida. Destaque para o Marcos Leonardo, o garoto tem um grande futuro pela frente. Ele fez os 2 gols do Santos na partida. O lado negativo desse empate do Santos é que a equipe já não vence há 4 rodadas. Precisa voltar a vencer. Agora encaram o Inter, jogo difícil. O Inter que vem da vitória para cima do RB por 2-0. No primeiro tempo, o RB foi superior. Na segunda etapa, o Inter acordou na partida e começou a criar chances a pressionar o Red Bull. E na reta final do jogo, o Colorado foi buscar os gols da vitória. O segundo gol do Inter saiu cobrando pênalti. Para esse jogo, eu aposto no empate 1-1, é o meu palpite. O Palmeiras ficou só no empate contra o Galo e acabou perdendo a liderança da competição para o Corinthians, que reassumiu a ponta dessa Série A. O time do Palmeiras fez um jogo bem movimentado contra o Galo e teve momentos de pressão para cima do Galo, mas não converteu esses momentos, na verdade, em gols. O time do Palmeiras agora tem pela frente o Botafogo, que vem da derrota de virada para o Goiás. Jogando em casa, o time carioca decepcionou. Saíram na frente na reta final do primeiro tempo, só que aí passaram a administrar o placar, a vantagem. Acabaram levando a virada com 2 gols do Pedro Raul, ex-jogador do Fogão. Do jogo entre Palmeiras e Botafogo, eu aposto no Palmeiras jogando em casa. Palmeiras 3-1 é o meu palpite.
O Coxa ficou no empate contra o Vozão na nona rodada. O primeiro tempo foi melhor para o time do Ceará, que saiu na frente, e também impôs uma boa marcação para cima do time do Coritiba. No segundo tempo, o Coritiba conseguiu escapar da boa marcação e empatou o jogo já na reta final da partida. Um bom resultado pelas condições do jogo, pelas dificuldades que o Coritiba encontrou contra o Ceará. Agora o Coritiba encara o São Paulo, que ficou só no empate no jogo contra o Avaí. O São Paulo saiu na frente ainda no primeiro tempo, cobrando pênalti. No segundo tempo, tiveram mais um pênalti a seu favor, acabaram desperdiçando. Depois disso, o Avaí cresceu no jogo e foi buscar o gol de empate. Bom, para essa partida eu aposto no São Paulo, 1-0 vai ser o meu palpite. O Fortaleza venceu a sua primeira partida nesse Brasileirão e foi logo para cima do Malvadão. O Fortaleza teve boas chances no primeiro tempo e saíram na frente com o gol do Robson. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo foi buscar o empate. Na segunda etapa, o Fortaleza conseguiu segurar o Flamengo e na reta final do jogo foram buscar o gol da vitória. O time do Fortaleza podia ter feito mais gols na partida se não fosse a falta de pontaria do Robson, principalmente no primeiro tempo, quando ele teve pelo menos duas grandes chances para abrir o placar para o time cearense. Mas o importante é que a vitória veio. Agora o Fortaleza encara o Goiás, que deixou a zona de rebaixamento depois da grande vitória para cima do Botafogo, vitória de virada, e destaque para o Pedro Raul, que fez os 2 gols da equipe goiana na partida. A lei do ex pintou lá no Engenhão. Grande vitória do Goiás. Para esse jogo eu aposto no empate 1-1, é o meu palpite. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta e compartilha. E claro, se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Valeu e fui!